Glória a Deus, amados. A gente estava com um probleminha no nosso áudio, mas eu acredito que a gente já corrigiu isso aí, tá certo? Para a glória de Deus, e a gente entrou novamente com vocês aqui. E a gente crê que já deu tudo certo para a glória de Deus Pai. Então eu já quero pedir, Tânia, a todos que estão entrando ao vivo online conosco novamente, para você curtir e compartilhar. Amados, já compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. O áudio tá legal aí agora, gente? Dá um ok, por favor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, amados. Então, a gente vai dar continuidade à nossa live. Ok, que bênção. Obrigado, Daiane, minha filha. Quero aprovar aqui o pastor Magno. O áudio não estava tão legal, mas a gente corrigiu isso aí. Boa noite, abençoado. Sim, você está me ouvindo bem, pastor Magno? Ouvindo, e vocês estão me Agora tá ouvindo bem? ótimo. Perfeito, glória a Deus, amém? Nada vai nos atrapalhar, pelo contrário. Essa live ela está debaixo de oração, amados. Nós oramos, eu e o pastor Magno e várias pessoas. Essa live é a tua vida, a todos que estão aqui ao vivo online conosco. Então curta e compartilha em nome de Jesus. Pastor Magno, mete fogo em nome de Jesus. Amém, amados, amém. A gente está falando sobre oração, né? E nós temos como texto base, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, em Atos capítulo 1. Isso. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Glória ao Senhor. Abre tua Bíblia, querida. É importante você abrir sua Bíblia. Vamos abrir Glória a a Deus. palavra aí, amados. Atos capítulo 1. Isso. Atos capítulo 1. Aleluia. Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 5. Amém? Amém. Atos capítulo 1, versículo 5 e diante, diz assim: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. E falo dessas coisas, vendo eles, e ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-lhe os seus olhos. E quando eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que dois homens se puseram junto deles, com vestiduras brancas, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus dentre vós, que foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que vistes ir para o céu. Então, eles tornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada e um dia de Shabat. E entrando eles, subiram à sala superior, onde encontravam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles continuavam unanimemente em oração, súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo um número ali reunidos, de pessoas ali reunidas, cerca de 120, disse: homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus, porque ele foi contado conosco e obteve parte nesse ministério. Ora, este homem comprou um campo com recompensa da iniquidade, e caindo de cabeça ele estourou de vindo ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. E isto tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acédama, isto é, campo de sangue. Amém, amados? Só até aqui. Glória a Deus. Depois eu continuo a leitura para a gente poder fazer essa introdução. Amém. Qual é a primeira coisa que a gente percebe aqui? Os discípulos estão reunidos,
mas eles estão unânimes, prontos e orando. São duas coisas interessantes. As pessoas estavam juntas com o mesmo propósito. Depois a gente fala de Atos 2, para que isso acontecesse. Amém. Qual era o sentido de estar em oração nesse momento, amados? Nós vamos falar sobre o poder que há na oração, sobre o que é a oração para você hoje. Qual o sentido que há nesse momento aqui deles estarem orando? É porque eles necessitavam, amados, de comunhão, sabe? E o tempo que nós estamos vivendo hoje, é esse o nosso propósito, mostrar para você o que estamos vivendo hoje. Nós necessitamos de comunhão com quem? Com o Pai. A oração é um momento de comunhão com o Pai. E o que as pessoas, durante todo esse tempo, elas não queriam ter? Infelizmente, apóstolo, nós somos a geração que menos ora. Se nós pegarmos os grandes heróis da fé, de livros da fé que nós já lemos, de homens que passavam metade do seu dia, ou mais da metade do seu dia, John Wesley passava 12 horas orando, sabe? Outros 8 horas orando consecutivamente. Smith, um homem de oração, conhecido como pulmão de aço, um homem que orava, que clamava a Deus em meio às multidões, e coisas extraordinárias aconteciam. E nós vemos isso começar a diminuir ao decorrer dos anos. Por quê, amados? Porque essa intimidade que foi gerada por Jesus nos discípulos, ao longo do tempo, ela vem sendo perdida. Ela vem sendo abandonada. E nós, amados, precisamos reativar, animarmos novamente, sabe, sermos fervorosos. A Bíblia diz, sede fervorosos. Sabe, para quê, amados? Na oração, na comunhão. No momento em que você é fervoroso na sua oração, amados, você começa a entender o que os céus têm para você. Sabe, certezas e convicções são geradas em você. Então, às vezes, quando a gente vai falar sobre algo, pregando, o pessoal fala muito disso. Os evangélicos falam muito alto. Eu acredito que esse falar alto deveria ser trocado por fervor. Eles são muito fervorosos no espírito. Sabe? Porque nós empunhamos a nossa autoridade também através do falar, né? Através do falar. Mas Jesus não era surdo. Jesus não é surdo para que você esteja gritando. É verdade. Mas uma oração de guerra, entenda isso agora, uma oração de guerra, você que ouviu falar sobre guerras por aí, você nunca viu ninguém ir para uma guerra e ficar, olha, nós vamos agora atacar você. Não, amados, nós vamos subir agora, vamos possuir. Sabe, Josué, quando foi possuir a terra, ele disse, subamos e possuamos. Quando o povo estava diante da muralha de Jericó, o que aconteceu? Toca os instrumentos, como? Baixo ou alto? Foi alto, irmãos. E ele disse, agora vocês gritem. Gritem pelas suas famílias, gritem pelo povo, gritem pelo Senhor seu Deus. Então, o que aconteceu? Um esbravejar. Sabe, nós levantarmos as vozes. Então, eu preciso que você hoje entenda algo. A sua oração fervorosa, ela vai começar a mudar você. E esse povo estava junto. Agora, você imagina aí, como o texto diz, 120 pessoas junto em um só lugar. Sabe, estavam com medo? Estavam, mas estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos. Mas tem um detalhe, irmãos. A Bíblia diz que eles estavam unânimes, orando. Havia nesse povo uma consciência. E eu quero que você tenha essa consciência hoje. Não tem Coronavac, não tem Pfizer, não tem nada que sobressaia o poder da autoridade do crente na oração. Aleluia. Nada sobressai o poder da oração. Então você pode estar me questionando aí agora, mas pastor, e tudo que vem acontecendo, e as pessoas que vêm morrendo, amados, nós podemos não entender o que está acontecendo hoje. Nós podemos não compreender a magnitude do que está acontecendo hoje. Mas tem um detalhe, a oração nos faz perceptíveis a comunhão com Deus. Quando eu falo oração, é a comunhão com Deus. Nos faz perceptíveis aos planos e aos seus propósitos, que hoje para nós são loucura. Então, eu quero começar dizendo, e passando a bola para o apóstolo, a sua oração, sabe, em comunhão com o Pai, com fervor, ela vai mudar primeiro você. Ela começa a mudar primeiro você. Porque quando você muda, tudo que está ao seu redor pode estar do mesmo jeito, mas você não vai ser mais a mesma pessoa.
por conta do poder da oração que você está exercendo. E algo poderoso, pastor Magno, é que a gente vê já os discípulos trazendo o DNA de Jesus. Quer dizer, Isso. Jesus ele foi tão exemplo acerca da oração, e isso tem se perdido, pastor Magno, porque eu acredito hoje que, infelizmente, né, eu não vou colocar aqui todas as igrejas cristãs, mas muito pouco se é orado. Hoje existe, pastor Magno, culto para tudo, né? Existe o culto da bênção, existe o culto da cura, existe o culto do ensino da palavra. Glória a Deus por esses caráteres, por esses cultos que existem, né? Entendendo que o culto é ao Senhor. Mas a gente vê Jesus falando, ele diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. Então Jesus, ele já traz um DNA em relação à questão de uma vida de oração. E o mais impressionante é que a gente começou hoje em Atos capítulo 1, e a gente vai no livro de Atos até encontrarmos todas as orações aqui, e a gente vai ver ativações. E a Bíblia diz que eles recebem, né, essas instruções. E eu quero aqui em 1 Timóteo capítulo 2, é importante vocês abrirem a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 1 diz assim, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor de todos os reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, pastor Magno, a Bíblia diz assim, que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, antes de tudo. Então, hoje, nós estamos mais orando para resolver problemas, estamos mais orando para que a pandemia pare, estamos mais orando para que coisas sejam cessadas, do que orando antes. Então, o Senhor disse, antes de tudo. Quer dizer, é algo, né, que vem antes de acontecimentos. E eu acredito particularmente, pastor Mário, que acontecimentos não iriam acontecer se nós, como igreja do Senhor, vivêssemos uma vida de oração, né? Ou tudo isso na nossa vida, naqueles que estão ouvindo aqui, ou na igreja cristã, seria muito mais fácil se resolver, seria muito mais fácil viver uma vida, né? Que a gente vê aqui exatamente o texto que o Senhor começou de Atos capítulo 1. Se a gente for olhar aqui Atos capítulo 1, no versículo 14, vai dizer assim, e todos estes perseveravam, quer dizer, eles eram constantes, né? O Senhor falou algo na primeira live que tocou muito a minha vida. Quando o Senhor falou sobre a questão de quando a pandemia começou, de quando tudo isso começou, a igreja se levantou em oração. A igreja se levantou no poder do Espírito. O Senhor deu esse exemplo, que a igreja se levantou com muita ousadia, com muita intrepidez em oração, e de repente algumas coisas, e se a gente perceber, pastor Magno, olha só, a gente veio, a enfermidade veio ao pico, a igreja começou a orar, coisas foram paralisadas e estabelecidas, houve um controle. Aí o que foi que aconteceu? Outro pico de enfermidade veio. O Senhor deu o exemplo o quê? A igreja se levanta em oração, então de repente, né, tudo está bem, tudo está legal, então a gente para de orar. A gente para, e a Bíblia diz aqui no versículo 14, todos esses, quer dizer, todos os discípulos do Senhor, perseveravam, unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E a Bíblia diz no versículo 15 que essa reunião de oração havia 120 pessoas reunidas. Então a gente vê agora, pastor Magno, o DNA, a gente vê o DNA que é trazido de Jesus agora. Eles viram tanto Jesus orar. Agora eu quero te perguntar algo, pastor Magno. Será que nós, como líderes,
Será que a liderança cristã hoje, porque nós queremos o resultado de Atos, pastor, nós queremos os milagres, nós queremos os prodígios, meu filho, mas será que nós, como liderança, porque a gente vê essa liderança agora trazendo o DNA de Jesus em oração, será que nós, o nosso povo, está vendo essa liderança cristã a nível mundial de joelhos dobrados? É essa a minha pergunta para o senhor hoje. A gente perdeu essa característica, esse DNA? Infelizmente, é muito triste a gente ver isso. Na verdade, a gente já vem vendo aos poucos o que está acontecendo. Ano após ano, década após década, sabe? Nós vemos as pessoas perdendo essa essência da oração. Meu Deus. Perdendo a essência. Sabe, nós estamos mais valorizando o ter, o poder ter, do que o ser. O ser íntimo, o ser filho, o ser apegado às verdades da palavra. E sabe o que tem acontecido? O povo tem perecido. Sabe, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. É o que a gente tem identificado. Então, por que é que nós só deixamos... É um ditado brasileiro. O brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. Meu Deus. Sabe? O brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. Então, a gente deixa tudo fechar, haver esse lockdown, essa briga de poder. As igrejas, os templos, na verdade, fecharem para que a gente levante propósito de oração na igreja. Amados, orem. Aí qual é o propósito da oração? Orem para que a igreja volte a ser aberta. Irmãos, que pensamento medíocre. Amados, me perdoem a sinceridade das palavras hoje. Que pensamento medíocre. Orar apenas para que um templo seja aberto. Amados, o templo vai fechar de uma vez. Vai chegar um tempo que ele não vai poder mais ficar aberto. As perseguições de verdade vão acontecer, está escrito. Nós temos estudado esses dias fatos escatológicos que estão acontecendo. Eu tenho me aprofundado junto com o apóstolo esses dias. Verdade. Meu professor de escatologia, irmão. E amados, vai fechar. Vai ser difícil. Mais do que já está. E o que nós precisamos orar? Pai, em nome de Jesus, levanta uma igreja forte e ativa. Levanta um povo que tem intimidade contigo. Um povo que ama a presença. Um povo que ama a palavra. Um povo que ama as manifestações do Espírito. Um povo que vai passar na rua como Paulo passava, Pedro passava, e a sua sombra curava. Um povo que se levanta no poder do Espírito sem medo de ser apedrejado como Estevão. Um povo que se levanta no poder da palavra, que pode ser transladado de um lugar para o outro, como foi Felipe. Essa deve ser a nossa oração. Amados, entendam uma coisa. Eu não estou pedindo, sabe, que os templos fiquem fechados. Pelo contrário, nós queremos congregar, amados. É o que Hebreus diz. Não deixem de congregar como é o costume de muitos. Não é isso, mas eu quero dizer que o foco da oração da igreja não é para isso. O foco da oração da igreja de Atos, se nós queremos parecer com Atos, era para que a palavra que Jesus tinha dado, era para que as palavras que ele tinha falado se concretizassem. Sabe? Essa era a oração da igreja de Atos, para que houvesse o cumprimento da palavra. Que palavra? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E houve um cumprimento em Atos 2. Essa é a nossa oração, apóstolo, hoje. E olha só, meu filho, é impressionante. Você falou algo que me chamou a atenção. A gente, por exemplo, hoje nós estamos orando. Senhor, abre a porta da igreja. Senhor, os templos estão fechados. Quer dizer, então os pastores, a igreja está orando hoje para que a porta da igreja seja aberta. Aí os decretos começam a cair, a pandemia começa a ser paralisada por causa da igreja em oração, por causa do poder da igreja orando. Aí os templos são abertos de novo. Aí o que acontece? A igreja para de orar. Aí a igreja... É impressionante. Olha só a incógnita, pastor Magno. Nós oramos para que a porta seja aberta. Quando ela é aberta, nós paramos de orar. Isso. Então, meu Deus, o senhor falou algo que é muito poderoso. A gente está
no livro de Atos, acerca da oração, a gente vai e volta. Em Atos 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Pastor Magno, o senhor disse o seguinte, que hoje as coisas estão acontecendo, quer dizer, é o culto da bênção, né? É o culto que você venha porque você vai ser abençoado, venha porque você vai ter, venha porque o Senhor vai te dar. E a gente não entende, olha só, que era acrescentado vidas. A Bíblia diz que todos tinham tudo em comum, quer dizer, não havia falta, pastor Magno. Pastor, a Bíblia diz que a prosperidade que havia era jogada aos pés dos apóstolos. Quer dizer, não era o culto da bênção, era a perseverança nas orações. O que isso significa? Que se nós vivemos, amado, eu, pastor Magno, nós cremos, nós somos uma igreja que crê que a gente não vai estar pedindo cura, prosperidade, preservação, restauração, livramento, porque isso já nos foi dado. Isso. Agora, a nossa vida de comunhão com o nosso Pai, uma vida de oração, essas coisas, a Bíblia diz que ela vai ser acrescentada. Pastor Magno, a gente não vê esses homens orando por prosperidade. A gente vai ver a oração da igreja em Atos capítulo 4, quando Pedro e João, né? Eles são açoitados ali na Porta Formosa. E a Bíblia diz que quando eles são soltos, porque a igreja estava orando, as cadeias, né, são liberadas, eles são soltos. Aí a Bíblia diz que quando eles chegam na reunião de oração, olha só, eles não vão à justiça, eles não vão ao advogado, eles não vão ao pastor, ao conselheiro, no sentido de que, cara, eu apanhei, esse negócio de cristianismo aí não dá certo para mim, não. Eu vou deixar essa igreja, estão me perseguindo, eu vou me embora, sabe? E a gente precisa se levantar em oração. Aí a Bíblia diz que a oração deles, pastor Magno, foi a seguinte: Senhor, estende as tuas mãos para que sejamos intrépidos e ousados para anunciar a tua palavra. Os caras tinham acabado de apanhar porque estavam pregando o evangelho. Os caras foram orar para pedir intrepidez e ousadia. Aí eu me pergunto, pastor Mário, que cristianismo, meu filho, é esse que estamos vivendo nesse século? Meu Deus! Os princípios estão sendo esquecidos, onde a igreja parou de orar. Verdade. Atos capítulo 2, versículo 45, diz assim: e vendiam suas propriedades e bens com todos os homens, conforme cada um necessitava. Não havia necessidade. Não tinha necessidade no povo. Tem um detalhe: ao invés do povo ir para o culto receber bênção, o povo ia dar. Porque o propósito não era esse. Isso. Eu não ia lá orar nada. Eu ia lá orar ao Senhor. Meu Deus! Da igreja, um propósito de crescimento. E vendiam, sabe? Peraí. Imagina hoje, no século 21, alguém chegando na igreja dizendo: cara, apóstolo, eu acabei de vender tudo que eu tenho. Apóstolo, eu acabei de vender uma fazenda. Eu estou vendendo tudo, eu vendi tudo. Está aqui o dinheiro. Vamos repartir entre os irmãos que necessitam. Você consegue imaginar uma igreja dessa forma hoje? Porque um povo que orava e tinha discernimento de espírito eram constrangidos não por palavras que o homem queria persuadir. Meu Deus! Pessoas não eram persuadidas por homem. Paulo, ensinando, ele disse: quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter com palavras persuasivas. Eu fui em oração de poder. Sabe, amados, a oração nos faz alcançar um nível de poder no Senhor não vista ainda. Existem coisas que não aconteceram ainda em nossa vida porque nós oramos pouco. Existem coisas que ainda não foram liberadas sobre nós. E eu não estou falando no âmbito natural. Coisas naturais, carro, casa, ou o que você espere que eu fale hoje. Não, amados, eu estou falando no reino do Espírito.
Espírito. Isso. Existem poderes e manifestações do Espírito que não foram derramadas sobre a igreja, porque elas se desviaram do princípio de Atos. A igreja do Senhor se desviou do princípio de Atos. Eles tinham tudo em comum. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinos bíblicos, na comunhão, em estar junto, não apenas em um templo, em estar junto, não apenas em um templo, no partir do pão, você não tem agora, mas eu tenho, então se eu tenho, você tem. Aleluia. Nas orações, comunhão com o Pai, isso era incomum. E o que, amados? E sobreveio, versículo 43, temor a toda a alma. E a consequência de tudo isso e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Muitas maravilhas e sinais. O que é que falta para as maravilhas e sinais, amados? O cumprimento da palavra. Oração faz parte do cumprimento da palavra que eles viviam em Atos 2. Pastor Magno, isso é tão poderoso porque a gente vê pessoas, por exemplo, clamando por reformas, né? A igreja precisa de uma reforma. E Jesus, ele diz algo poderoso. Ele diz assim, ó, no princípio não era assim. Então, se nós olharmos, pastor Magno, para o princípio da igreja, para a igreja de Atos, qual era o comportamento dessa igreja? Então, nós não estamos precisando, pastor Magno, de uma reforma. Nós precisamos voltar aos princípios da palavra. Aos princípios, meu pastor, da palavra. A igreja tem perdido os princípios cristãos. A Bíblia diz assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É impressionante como o diabo tem dado coisas, pastor Magno, para as pessoas se distraírem. Redes sociais, você passa horas em redes sociais, né? Nada contra se você usar para pregar o evangelho, como estamos fazendo aqui, usando essa plataforma para desfazer as obras do diabo, programas de entretenimento, sabe? Nada contra, desde que seja usado de uma forma prudente. Agora, essas coisas, elas não podem tomar o nosso tempo. Não podem tomar o nosso tempo. Sabe, eu me lembrei agora, o senhor falou dos grandes homens de Deus, né? Citou alguns nomes aqui na live. E eu me lembrei de John Wesley. Um grupo de pessoas foram visitar. Isso está na biografia de um grande homem de Deus, que eu vou citar o nome agora. Foram visitar a casa de John Wesley, na Inglaterra, pastor Magno. E de repente olharam aquela casa, né? Olharam os cômodos de John Wesley, o seu quarto. E quando entraram no seu quarto, havia uma cadeira lá e havia 2 buracos no chão. E o cara que estava o guia da viagem disse assim, John Wesley orava tanto que a marca dos seus joelhos estava no chão da casa. Aleluia. Aí eles entraram, pastor, acabou aquela excursão, eles entraram no ônibus, meu filho, e perceberam que estava faltando um jovem. Começaram a procurar, não encontraram o jovem, entraram dentro da casa novamente. Quando chegaram no quarto de John Wesley, aquele jovem que estava faltando, estava de joelhos na cadeira, com os seus joelhos no buraco lá, que havia dos joelhos de John Wesley. A oração daquele jovem foi, Senhor, faz de novo. Faz de novo. Sabe como é o nome desse jovem que estava orando nesse dia? Billy Graham. Foi um dos maiores evangelistas do mundo. Tem na biografia dele. Inclusive, pastor Magno, naquela música, faz de novo, foi inspirada exatamente na biografia de Billy Graham. Quem foi Billy Graham? Um homem, pastor Magno, que ele ministrando, ele nem entendia, as pessoas caíam debaixo do poder, milhões eram convertidos. Quer dizer, a vida de oração
que esse homem vivia. A gente quer os resultados, nós queremos os sinais, nós queremos a prosperidade, nós queremos que cura seja tão evidenciada na nossa vida, né? Ao ponto de nada não nos tocar, mas não queremos viver os princípios estabelecidos da palavra. Esse é o problema. Nós queremos os resultados que esses homens, grandes homens de Deus tiveram, mas não queremos pagar o preço que eles pagaram. Não queremos andar segundo eles andaram. Meu Deus! E isso não vai acontecer, queridos. Entendam de uma vez por todas. Você não vai colher aquilo que você não está plantando. Uau! Você não vai colher o que você não está plantando. Aquele que planta debaixo de oração, ele vai... Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que vai caminhando e chorando, voltará com seus molhos. Mas ele teve que fazer um percurso de plantação enquanto chorava. Sabe? Queridos, entendam isso. A oração, ela é a base para a nossa vida, para o nosso fundamento de fé. Sabe? E isso precisa ser ativado novamente em nós. Eu vou bater nessa tecla durante todos esses dias que eu estiver aqui na live. Amém, amém, amém. Precisam ser reativadas em você, sabe? É isso que Deus quer para nós. Isso foi restaurado quando Jesus morreu. Jesus veio para restaurar a comunhão entre o homem e o seu Criador, e o seu Pai. Isso foi restaurado. E o que a gente faz, amados? De verdade, sabe? Alguém foi para a cruz que não tinha pecado algum, não havia nele erro, absorveu os nossos pecados para poder morrer e trazer novamente o elo de ligação entre Deus e o homem, para que o homem pudesse falar de novo com ele, porque nós não éramos dignos, sabe? Nós não éramos dignos de estarmos em sua presença por conta da queda, mas ele veio restaurar tudo isso. E aí, em Mateus, capítulo 6, ele fala da oração do Pai Nosso. Ele diz, quando vocês forem orarem, orem assim, sabe? Eu vou ensinar vocês a terem de novo essa comunhão com o Pai. Essa comunhão que era lá no Éden, pela viração do dia que aconteciam. Sabe? Falem com ele, Pai, Pai nosso que está no céu. Sabe? Santo é o teu nome. E ele começa a descrever uma oração ou uma conversa de intimidade com o Pai. Sabe? Seja feita a tua vontade. Eu reconheço o teu senhorio nos céus. Faz assim na terra. Sabe? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe? A oração do Pai Nosso é o passo a passo. Não é que você vai orar só isso. Mas é o passo a passo de como foi restaurado e como deveria ser para o homem. Só que nós esquecemos isso. Ao longo dos anos, como eu falei, ao longo dos tempos que foram se passando, amados, nós vamos esquecendo e se torna automático. Nós entramos no botão automático e as nossas orações são sem vida, são infrutíferas, sabe? São despejadas de problemas pessoais, sabe? Não tem nada de mão dupla. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. E eu não posso parar para ouvir o Pai. Você sabe por quê, amados? Porque eu tenho tanto pedido, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta situação difícil. É tanto problema que eu estou vivendo que eu não consigo parar para lhe ouvir, Pai. Eu só quero pedir, 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 dá-se-vos-á, pedir com fé. Não, amados, não é assim. E é algo tão poderoso que nessa oração que o senhor está citando, Jesus ele vem e muda a linguagem, pastor Magno. Porque o homem conhecia a Deus como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando o senhor cita a oração do Pai Nosso, Jesus ele vem agora com uma linguagem diferente. Quer dizer, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que parece ser um Deus tão distante, ele vem agora e diz Abba, né? Ele diz agora Pai, Paizinho querido, Paizinho amado. Então Jesus agora, ele começa a mostrar um Pai presente, né? Um Pai que não é um Pai ausente, um Pai que está com ele, um Pai presente com eles, né? Então, eu queria aqui ver com o senhor, porque falta 20 minutos, eu queria ver com o senhor exatamente o resultado desses versículos que a gente leu em Atos capítulo 1, eu queria mostrar aqui o resultado de uma vida de oração, porque no versículo 14 diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
Naqueles dias levantou-se Pedro. Quer dizer, Pedro levanta-se aqui, no versículo 15, porque Judas se extravia, né? Judas morre e eles vão levantar agora o 12º apóstolo para tomar o lugar dele, porque havia uma profecia. E a gente já vê aqui, pastor Magno, quer dizer, resultados de oração. Porque no versículo 24 de Atos, capítulo 1, 24, diz assim: e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem sido escolhido. Olha só, amado. Hoje, infelizmente, a igreja, ela escolhe, eu não sei qual é o critério, né? Ela escolhe agora, mas a gente vê aqui, olha, eu quero tocar nesse ponto com o pastor Magno. Pastor Magno, se os líderes hoje, a gente vê Jesus, o senhor falou na primeira live, Jesus, ele passa uma noite de oração, ele desce e escolhe os 12, né? Ele desce, escolhe os 12, comissiona ele. A gente vê aqui os apóstolos, né? Tiram um momento, amados, nós precisamos escolher alguém, nós precisamos, para tomar esse encargo, que alguém se perdeu, alguém se extraviou, e a gente precisa de alguém para estar conosco aqui. Então, existem algumas qualificações, desde o batismo de João até a ascensão de Jesus aos céus. 2 nomes são citados, mas algo acontece. Eles dizem, e orando disseram, quer dizer, o princípio da oração na escolha vai fazer não haver frustrações. Sempre será assim. Sempre será assim. Se nós percebermos quantas pessoas oram, a gente vai perceber também o quanto elas são frustradas por conta das decisões consequentes das suas próprias escolhas. Não é Deus quem tem escolhido, somos nós que temos escolhido. Eu falei isso na outra live, que a maior parte dos cristãos são frustrados. Sabe? Uma hora Deus mandou ir para o lugar, Deus mandou ir para ali. Aí daqui a 2 dias, não, voltei porque Deus agora disse que era para mim não ir. Irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Nós sofremos sombra de variação, a gente varia, um tempo a gente é colérico, o outro é fleumático, o outro é sanguíneo. A gente tem todas essas coisas dentro da gente, somos seres humanos. Deus não. Então, por que é que as decisões desses cristãos de hoje, da liderança de hoje, têm sido tão frustradas? Porque as pessoas não oram, não pedem direção ao Espírito. E essa falta de oração é um dos fatores principais, amados. Eu não estou nem falando uma questão de personalidade, de caráter. Eu não estou nem falando isso. Porque quando você ora, a própria Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e em tudo ele é discernido. Ninguém consegue ser o que não é debaixo de oração. Entenda isso. Ninguém consegue ser o que não é quando você está debaixo de oração. Sabe por quê? Porque o que é dito às escondidas, a Bíblia diz que o que é dito em oculto, vai ser revelado em cima do telhado. Está escrito, irmão. Como é que isso é revelado, irmão? Debaixo de oração. O que foi que os discípulos pediram? Tem 2. Nós vamos orar para saber qual a vontade de Deus? Então, por exemplo, 2 pessoas qualificavam. Qualificadas. Pastor Magno, 2 pessoas tinham os pré-requisitos. Bom testemunho, desde o batismo de João, estava no arrebatamento, na ascensão de Jesus, tinha caráter, mas havia um que era a vontade de Deus, para aquele cargo. Isso, existia um que era a vontade de Deus. E é isso que falta em nós. É isso que falta em nós. Qual é a vontade de Deus para nós? Que vontade é essa? Saibam que é boa, agradável e perfeita. Uau! Aleluia! Como é que eu sei isso? Debaixo da oração, amados. A oração não nos deixa confundidos. Meu Deus! Tira confusão. Quando você ora, a confusão que existia, a dúvida que existia, ela passa a não mais existir. Imagine os discípulos agora com 2 pessoas que foram aprovadas pelo clero, o alto clero da igreja, foram aprovadas dentro de todos os pré-requisitos. Eles disseram, cara, os 2 caras estão show, tá primeira.
E agora a gente está aqui em um dilema. Quem é que a gente escolhe? Isso não, a gente não vai escolher. A gente passou por uma peneira, agora alguém vai escolher, mas não sou eu quem é. A oração, ela faz distinção de quê? Do certo para o errado. Você quer saber se vai fazer certo ou errado? Ore. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos acrescentam dores. Como é que eu sei isso? Orando, buscando, entendendo a vontade de Deus para a minha vida. E como é que eu entendo a vontade de Deus? Buscando na palavra e orando a palavra. O senhor falou algo poderoso, o senhor disse assim, sobre a questão da confusão, né? Que muitos estão em confusão e não estão entendendo qual é a vontade do Senhor. Eu me lembrei de uma história, de um livro que eu li, aonde um homem chegou para Kenneth Hagin e disse assim, rapaz, você bagunçou minha mente. Kenneth Hagin olhou para ele e disse, a minha mente agora está bagunçada com a sua pregação. Eu vi o quanto eu preciso consertar coisas. Como você bagunçou a minha mente? Ele disse, não, irmão, eu não baguncei a sua mente. Apenas eu acendi a luz e você viu que a sua vida estava bagunçada. Porque a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Então a oração, ela acende a luz do caminho que a gente deve seguir. A palavra, ela vai acender a luz. Agora, infelizmente, a gente não está indo a acender a luz para ver o que devemos fazer, o que devemos arrumar, como devemos nos portar, para que não haja frustração. A gente está no capítulo 1, amado, de Atos, né? Eu e o pastor Magno, a gente está fazendo uma exegese de oração do livro de Atos. Então, é importante você acompanhar todas as lives. Eu quero pedir para você compartilhar e curtir. Você que ainda não compartilhou e curtiu. E a gente está vendo aqui, eu e o pastor Magno, exatamente o resultado de uma vida de oração. Quer dizer, perseverança, estavam juntos, a gente está no capítulo 1, e na escolha aqui de Matias, né, eles oraram ao Senhor e escolheram Matias. Então, eu quero que você entenda algo. Uma vida de oração é uma vida onde não vai haver confusão. Deus quer te tirar de problemas, te tirar de confusão, sabe? Se nós parássemos para viver uma vida de oração, teríamos menos problemas. Então, é exatamente isso que nós queremos fazer. Ativar em você uma vida de oração. Amados, pastor Magno teve uma direção do Espírito e ele convocou todos os pastores e ministros do nosso ministério para estar às 23 horas, orando até às 0 horas, 23 até às 0 horas, é uma direção. E isso foi aberto para você. Então nós queremos pedir a você, querido, para que você ative a sua vida de oração, para que você ative, amado, a sua vida de comunhão com o Senhor, para que coisas comecem a acontecer. Pastor Magno, eu já quero ir aqui para Atos capítulo 2, né? Porque já se encerra aqui depois da escolha de Matias, mas eu já quero mostrar outro benefício. O primeiro é, perseveravam, estavam juntos, né? E a Bíblia diz que eles escolheram a pessoa certa, quer dizer, então agora eu quero parafrasear com o pastor Magno. Essa escolha aqui, não só para o ministério, mas para casar, que faculdade fazer, que emprego escolher, né? Que pessoa casar, se relacionar. Queria que o senhor falasse um pouco isso, porque eles escolheram alguém debaixo de uma direção de oração, mas isso pode ser aplicado, pastor Magno, em várias áreas da nossa vida. Isso. Gente, por que é que tem tanta gente frustrada na Terra? Vamos falar no contexto geral, as frustrações da vida. Sabe, por que é que todo mundo diz que hoje a doença mundial é a depressão? Por que é que todo mundo joga para cima a depressão e diz que ela é a doença do século? Você sabe por quê, irmãos? Preste atenção nas pessoas depressivas. 90% das pessoas depressivas, elas estão vivendo situações e circunstâncias
por escolhas e decisões feitas na sua própria vida, no seu dia a dia. Então, escolhas erradas, decisões tomadas debaixo de pressão, sem o consentimento do Senhor, sem o aval do Senhor, vão trazer isso que o mundo tem dito aí que é a doença do século. Depressão, isolamento social, perca, síndromes do pânico, síndromes pós-traumáticas. Tudo isso, todas essas síndromes juntas, vêm por conta de decisões. Eu não estou dizendo, vou mudar, reformular o que estou dizendo. Amém, não amém. é 100%. 90% das pessoas que vivem essas síndromes hoje, de auto-enclausuro, de quererem estar sozinhas, enclausuradas, fechadas no escuro, foram decisões. Então, vamos lá. Outro dado interessante. Já parou para perceber que as mulheres, principalmente as mulheres, quando se separam num relacionamento que deu errado, durante o relacionamento, elas engordam, elas tomam forma, se avantajam. Aí acham que o marido que deixou ela foi porque ela engordou. Aí o que acontece? Assim que o marido deixa ela procura uma academia. Olha onde é que está o problema. Na mente. Ela procura uma academia. Eu não estou dizendo que está errado. Tem que procurar antes, na verdade. Você não tem que procurar depois que você perde o relacionamento. Agora, por que é que ele deixou? Por que é que acabou? Será que era para ter acabado? Ou será que não era nem para ter começado? Essas perguntas nós devemos nos fazer. Por quê? Porque debaixo de uma oração e de uma direção do Espírito, nunca haverá dano. Uau! Eu nunca vi um povo que orava, um povo que estava orando, sofrer dano. Pelo contrário, todas as vezes que vinha algo contra o povo de Deus, era pregoado um jejum e uma oração. Para quê? Para que eles fossem livrados daquele mal. Era assim que ocorria. E o livramento chegava. Livramento chegava, porque hoje mudou. Se existe algo que eu preciso saber, que lá na frente, quem é que foi no meu amanhã? Foi Deus. Deus já sabe o meu amanhã. Como é que eu vou saber se aquele relacionamento, ou aquele emprego, ou aquela oportunidade vai me trazer no amanhã? Orando, irmão. Comunhão com Deus. Ele vai revelar para você. Ele vai dizer, não entre. Mas é uma excelente porta. É 3 salários mínimos. O cara é um Janequine. A mulher é uma Gisele Bündchen. É um negócio maravilhoso. Mas espera aí, o que é que Deus diz a respeito disso? O que é que Deus diz a respeito disso? Então, quando nós temos os nossos passos debaixo de oração, nunca vamos sofrer dano. Uau! É isso que eu tenho. Isso mesmo. Então, é por isso a importância de nós, como cristãos, viverem uma vida de oração. Para que a gente possa exatamente estar tomando essas decisões sábias, né? Para que a gente não sofra dano. Então, a gente vê aqui os apóstolos escolhendo Matias debaixo de uma direção de oração. Então, isso aplica, amados, em todas as escolhas da nossa vida. Seja no relacionamento, que faculdade fazer, né? Que emprego tomar, como o pastor Magno disse. Tem muita gente que está orando pelo emprego e o diabo vai e abre uma porta aonde você não pode ir mais à igreja. Aí eu te pergunto, querido, será que essa porta foi Deus que abriu? Será que Deus te deu um emprego para tirar você da presença dele? Será que Deus abriu uma porta de faculdade para te tirar da presença dele? Amados, aquilo que Deus te entrega, aquilo que Deus te dá, vai corroborar, vai potencializar a tua vida em Deus. Não vai roubar a tua vida em Deus. Então, são princípios que nós podemos, por exemplo, se eles fossem escolher ali os dois, havia qualificação. Para os 2 apóstolos ali, havia qualificação para o cargo. Mas
Amado, eles escolheram dois, a comunidade escolheram dois, mas Deus sabia quem era a pessoa certa para o lugar certo. Sabe, queridos, quem sabe qual é a pessoa certa para o lugar certo, para o momento certo, a porta certa, sabe, o emprego certo, o relacionamento certo, o carro certo. Você está entendendo, amado? Quem sabe é o Senhor. Porque como o pastor Magno disse, ele bem disse, né? Deus, ele já foi no teu amanhã. Deus, ele é atemporal. Ele não está dentro do tempo. Eu e você estamos presos ao tempo. Existem épocas e estações sobre a minha e a sua vida. Mas Deus, ele é atemporal, ele vê a eternidade, ele vê o começo e o último. Ele vê o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Então ele já está vendo o que vai acontecer amanhã de manhã na sua vida. Mas se eu quero, pastor Magno, essa resposta, meu filho, eu preciso perguntar a quem? A quem está vendo. É verdade. Né? A quem viu, a quem foi no meu amanhã, a quem está lá no meu amanhã. E eu quero dizer algo a você, querido. Viver uma vida de oração é confiar naquele que já foi no teu amanhã. É confiar naquele que está no teu amanhã. Ele disse, eu que estou convosco todos os dias. E esse que está com você todos os dias, ele foi no teu amanhã. Amados, a gente não está aqui ensinando sobre oração, não é porque não vivemos isso, pelo contrário, senão não teria força para te alcançar. Sabe, irmão, pastor Magno, ele tem um leque de experiência, uma vasta experiência, com fundações de igreja, com construção de igreja. Da mesma forma eu que estou aqui, quantos momentos vivemos, amados, e vivemos até hoje. Hoje o pastor Magno está supervisionando a nossa igreja como bispo da nossa igreja. Eu estou apostolando a nossa igreja. Então a gente sabe, como o pastor Magno disse em uma reunião, amado, eu não estou aqui, né, falando para pastores, como quem não entende a sua vida. Eu estou aqui como quem entende a sua dor, o seu sofrimento, o que você passou, porque eu passei pelas mesmas coisas. Sabe, querido, a gente não está aqui dizendo que a gente nunca errou, pastor Magno. Pelo contrário, a gente já deu porrada já, irmão. Irmão, a gente já levou pancada já. A gente já tomou decisão errada. Mas 27 anos de cristianismo, mais de 20 anos de cristianismo, amado, nos ensinou que existe um lugar de segurança, que existe um lugar onde o mal não me toca, amado, onde a dor não tem poder, onde a falta, amado, é irrisória, onde eu estou protegido, amado, que é na presença de Deus em oração, tendo comunhão com Ele. Amém? Eu quero encerrar com uma frase que foi perguntada ao próprio John Wesley, né? Foi perguntado a ele qual era mais importante, pastor Mário, se era a palavra ou a oração. E John Wesley baixou a cabeça naquele momento e de repente vinha passando, pastor Magno, um avião. E ele olhou para aquele avião e olhou para aquela pessoa que fez aquela pergunta e disse assim, qual é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda do avião? Aí o cara olhou e disse assim, como assim? Ele disse, qual é a asa mais importante? Ele disse, todas as duas asas são importantes. Então, amados, nós não podemos esquecer um princípio e estabelecer o outro. Senão algo vai estar faltando. Um avião sem asa vai cair. Uma vida sem oração vai perecer. Uma vida sem palavra vai perecer. Uma vida de oração e de palavra. Oração e palavra andam juntos. Amém, amém, E se amém. nós não entendermos isso de uma vez por todas, pastor Magno, Deus quer nos livrar, meu filho. Isso. Foi por isso que Deus nos levantou para falar para este povo, amados, Deus quer nos livrar. Agora, esse livramento
A Bíblia diz, querido, que 1000 vão cair a um lado, 10.000 à direita. Por quê? Porque eu estou na sua presença. Se eu estou na presença, porque me apeguei a Ele com amor, Ele me livrará e me colocará a salvo. Amém? Aleluia. Então eu quero encerrar com essas palavras, 10 horas. Amado, eu vou dizer um negócio a você. Eu já estou com expectativa para sexta-feira. Porque como eu estou crescendo, e eu quero mais, e eu quero pedir para você curtir e compartilhar. Pastor Magno, ele vai orar por nós, ele vai nos abençoar em oração agora. Amém? Encerrando a nossa live. E sexta-feira estaremos de volta, tá? A gente vai aqui no livro de Atos e, se Deus nos permitir, a gente vai falar sobre, depois, dos tipos de oração, tá? Dos 7 tipos de oração. Uníssono, petição, consagração, ações de graça, louvor, oração em línguas e 7 tipos de oração. Amém. Se Deus nos permitir, a gente vai obedecer a direção de estar falando de Atos. A gente vai entrar sexta-feira em Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4, mostrando eles recebendo o batismo porque estavam em oração e mostrando exatamente em Atos 4 eles sendo livrados da cadeia por causa da oração. Ora por nós, bispo, nos abençoe em nome de Jesus, filho. Amém, queridos. Eu queria mais uma vez convidar vocês às 23 horas. Vamos estar juntos em oração. Amados, coloca os teus pedidos de oração diante do Senhor. Coloca tudo que você precisa, sabe? Mas também coloca as ações de graça em um tempo para ouvir a voz do Senhor. Sabe? Para um momento para ouvir a voz do Espírito. Aquilo que Deus tem para tratar com você, os ajustes. E aquilo que o apóstolo falou é muito sério. Nós não somos perfeitos. Muitas coisas que nós ensinamos hoje foram erros cometidos no passado. Sabe? Nós erramos no passado. E nós não queremos que você cometa os mesmos erros que nós cometemos. É isso. Sabe? Não é porque o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto que você precisa caminhar 40 anos para ser curado. 40 anos para receber uma palavra, para receber o batismo do Espírito Santo. Não, amados. Nós estamos atalhando o caminho para você, mas atalhando o caminho da maneira correta, com os nossos exemplos, de acordo com a palavra, para que você cresça ainda mais no Senhor. Amém? Então vamos orar ao Senhor. 23 horas eu conto com vocês, em nome de Jesus. Pai. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite de crescimento extraordinário. Como fomos abençoados e agraciados pelo Senhor, pela Tua presença e pelas revelações do Teu Espírito. Pai, eu peço ao Senhor que o Espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, esteja sobre os meus irmãos que ouviram essa live agora e vão ouvir posteriormente. Que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Que toda dor, doença ou enfermidade que permeia a sua vida sejam afastados agora em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Suprimento, bênção sem medida sobre o teu povo, Pai. Nós declaramos como igreja, a tua palavra diz, aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Como igreja, Pai, nós abençoamos em nome de Jesus o teu povo e a tua igreja. Pai, eu peço sobre aqueles casais que estão pensando, Pai, em um tempo difícil de separação. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o teu Espírito trate as circunstâncias, que o teu Espírito fale aos corações, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, aos filhos que estão desobedientes aos pais, sejam, Pai, atentos à voz do teu Espírito. Eu peço ao Senhor, aos pais, para o tratamento com seus filhos, para que haja sabedoria. Eu peço ao Senhor pelo presidente da República. Eu peço ao Senhor pelo colegiado de ministros. Sim, concordamos, Pai. Senhor, pelos nossos governadores, pela nossa governadora. Senhor, concordamos, Pai. Pelos prefeitos do Rio Grande do Norte. Eu peço ao Senhor, Pai, pelos os policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, para que haja a unção do teu Espírito sobre eles, dando sabedoria para lidar, Pai, com tão grandes problemas que tem havido no mundo. Pai, nós oramos por nossas lideranças. Eu oro pela vida do apóstolo Daniel, pela pastora Michele, por cada pastor da comunidade Vida. Eu libero do meu irmão, que está nessa live em Ceará, lá em Brejo, no Ceará.
Pai, Sim, abençoa Pai. o Márcio. Pastora Agora Fátima, abençoamos. comunidade abundante graça, seja abençoada. Ah, Pai, no Ceará, eu peço ao Senhor, Pai, bênção sem medida sobre todo aquele que crê na Tua palavra, sobre todo aquele que vai praticar essas palavras, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tão grande privilégio em ensinar as Tuas verdades e poder contemplar o Senhor, realizando os feitos maiores em nossas vidas. Em nome de Jesus, seja abençoado na prática da palavra. Amém. E graças a Amém, Deus. homem de Deus. Obrigado, meu filho. Dá um abraço na pastora Renieide, em Camille. Amém. Todos aí, em nome de Jesus. Karine, Davi, o melhor baterista do mundo. Diga que eu os amo. Sexta-feira estamos aqui de volta. Amado, se você não curtiu e compartilhou, tá? Em nome de Jesus, faz isso para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém. Amo vocês. Graça e Amém. paz. Amém.